Muito boa noite a todas e a todos. É uma grande satisfação recebê-los em mais uma edição do nosso ESA ao vivo. Hoje temos a honra aqui de receber dois dos maiores processualistas do nosso país, o professor Fred Didier Júnior e o professor Alexandre Freitas Câmara, que inclusive é coordenador das pós-graduações oferecidas hoje pela ESA Nacional. Muito boa tarde, professor Fred. Muito boa tarde, professor Alexandre. Em nome do Boa Conselho tarde, meu caro. Federal, em nome Boa da tarde, ESA Rony. Boa Nacional, eu tarde, queria Fred. agradecer a disponibilidade para conversarmos aqui um pouco com o nosso público nessa tarde de quinta-feira. E o nosso tema é a tutela da evidência, né? Uma nova técnica processual. E eu queria começar para nós situarmos a nossa audiência ouvindo brevemente o professor Fred inicialmente, depois o professor Alexandre, sobre o tema. O que é finalmente a tutela da evidência, em que consiste essa técnica processual e quando ela é cabível. Por favor, professor Fred, muito boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Rony, meu amigo, prazer revê-lo. Alexandre, prazer revê-lo, meu amigo. É um prazer falar com vocês aqui sobre esse tema. Vejam, meus caros, a tutela da evidência ela está colocada no Código como uma das hipóteses, uma das espécies de tutela provisória. Tutela provisória é um gênero que se refere às tutelas, às decisões que o juiz pode tomar com base em cognição sumária, né? Uma cognição não exaustiva. E aí o Código rubrica esse tipo de decisão como tutela provisória. E diz que a tutela provisória ela pode se fundar, ela pode ter causa, ela pode ter por causa a urgência e a evidência. Ter por causa a urgência significa supor a existência de um perigo e, com base nesse perigo, aliado à probabilidade do direito, quer dizer, se o juiz consegue, se a parte consegue demonstrar que o direito dela é provável e há uma situação de perigo, o juiz concede a tutela provisória de urgência. Sob a rubrica tutela provisória da evidência, o legislador autoriza uma tutela provisória que dispensa a demonstração de perigo. Quer dizer, o perigo aí ele é dispensável. Você não precisa discutir perigo. Você vai discutir apenas uma situação de evidência que a lei apresenta, né, como uma situação apta a permitir a concessão de uma tutela provisória. Então, veja qual é a técnica. O legislador ele permite a concessão da tutela provisória tendo em vista a situação de evidência, tendo em vista a situação em que seu direito está no processo em termos de prova, quer dizer, o lastro probatório que justifica a sua postulação é um lastro probatório bem razoável, de acordo com os termos da lei, e isso é o suficiente para autorizar a tutela provisória. Perceba que a lógica aqui é um pouco diferente da tutela de urgência. Na tutela de urgência, o juiz concede a tutela provisória porque há um perigo aliado com a probabilidade. No caso da tutela da evidência, que é uma tutela que dispensa a demonstração de perigo, o juiz concede a tutela porque há fortes indicações, tendo em vista os parâmetros que a lei estabelece, de que você tem a razão. Então, seria injusto que você, com a evidência tão forte do seu direito, tivesse que esperar o final do processo para poder usufruí-lo. A tutela da evidência com esse nome é uma novidade, com esse nome, com essa rubrica, mas ela não é uma novidade da nossa história. Há inúmeros exemplos de tutela da evidência ao longo da história, inclusive no Código passado. Basta ver a liminar nas ações possessórias. A liminar nas ações possessórias é um exemplo de tutela da evidência muito antigo. Ninguém precisa demonstrar perigo quando vai pedir uma liminar na possessória. Basta você demonstrar a sua posse e a violência à posse. Demonstrada a posse e a violência à posse, você tem direito a liminar. Ou seja, a liminar possessória ela sempre foi uma tutela de evidência, embora não rubricada dessa forma. Veio um código e resolveu acolher essa terminologia doutrinária, que foi muito difundida no Brasil pela obra do professor e ministro Luiz Fux, e rotulou lá a tutela de evidência e agregou no artigo 311 4 hipóteses, 4 situações em que a lei reputa haver forte indício, né? Forte indicativo de que a parte tem razão e, portanto, justifica a concessão da tutela provisória. Mas isso não quer dizer que a tutela de evidência está só ali.
a tutela da evidência prevista em outros dispositivos do mesmo código, como é o caso da tutela da possessória, como também na legislação extravagante, como é o exemplo bem conhecido da liminar da ação de despejo, né? Que é uma liminar também de tutela da evidência, não há necessidade de você demonstrar perigo. Então, o assunto tutela da evidência ele é interessante porque ele foi mais bem organizado no código. Ele cuida de uma tutela provisória em que você não precisa demonstrar o perigo, o que, por um lado, facilita a parte, por outro, dificulta, porque a exigência de probabilidade é uma exigência maior, porque não basta a simples afirmação da probabilidade. É preciso que essa probabilidade esteja lastreada em um tipo de prova, em um conjunto de provas, em um conjunto de elementos que decorrem de uma das hipóteses legais de tutela da evidência. Boa parte delas concentradas no artigo 311, mas com outras hipóteses espalhadas no código ou fora dele. Acho que, para começar, o esboço é para começar. Professor Alexandre. Eu queria só, além de cumprimentar, claro, os queridos amigos Rony e Fred, é uma alegria estar aqui com vocês, só para complementar, mas reforçando isso que o Fred dizia, a tutela da evidência é uma falsa novidade, né? O nome tutela da evidência aparece no CPC de 2015 pela primeira vez em termos de texto normativo, a gente não tinha isso, essa denominação antes, né, em lei, mas a doutrina já usava. O Fred lembrou muito bem aí da obra do Fuchs, né, o livro do Fuchs, Tutela de Segurança e Tutela da Evidência, que foi a tese de titularidade dele na UERJ, é de 1995. Né? Eu mesmo já comecei a usar a terminologia tutela da evidência em 1996. Quando eu lancei meu livro sobre arbitragem, eu tenho um capítulo sobre a possibilidade de tutela provisória deferida pelo árbitro, e eu falo ali da possibilidade de concessão de tutela da evidência, né, usando essa terminologia. E depois, enfim, quer dizer, desde meados dos anos 90, já empregando essa terminologia, várias situações. E a rigor, a tutela da evidência, se a gente parar para pensar, ela é historicamente mais antiga do que a tutela de urgência, porque a liminar nas ações possessórias, que foi o belo exemplo dado pelo Fred, existia no antigo direito romano muito antes de existir a tutela de urgência, né? Não se cogitava de tutela de urgência naquela altura, e a gente já tinha uma tutela da evidência. Acho que é um instituto que precisa ser bem conhecido, até para poder ser bem explorado. A gente ainda vê muita confusão na prática. O código tem aí 5 anos, 4 de vigência, e as pessoas fazem muita confusão. Eu já peguei, na minha experiência de julgador, agravo de instrumento contra a decisão que negou a tutela da evidência porque não havia demonstração de perigo. E o agravante recorreu dizendo, pois exatamente por isso que eu não quero tutela de urgência, eu quero tutela da evidência. Então, acho que esse é um tema que realmente precisa ser mais divulgado, mais explorado, para que a gente possa extrair dele aí os bons resultados que ele pode produzir. Principalmente porque, a meu ver, a tutela da evidência é o principal mecanismo de distribuição do ônus do tempo no processo. Hoje, ela é o principal mecanismo, provavelmente não o único, mas o principal mecanismo de distribuição entre as partes do ônus do tempo, evitando que todo o peso da demora do processo recaia sobre o autor, como costumeiramente acontecia. Obrigado, professor Alexandre. Eu queria agora entrar nas hipóteses específicas, tá? A gente poder aclarar melhor as hipóteses em que é cabível a concessão da tutela da evidência. Eu queria tratar inicialmente do inciso primeiro. Eu acho que o inciso primeiro e o quarto são os mais interessantes, né, para um aprofundamento. O inciso primeiro fala da possibilidade da concessão da tutela. Hã? O 2 também. O 2 é muito importante. Sim, o 3 também. Eu tenho um carinho especial pelo 3. Então vamos tratar de todos. Então, começando, minha preocupação é especificamente com o tempo, mas a gente consegue, se formos breves, a gente consegue dar uma noção geral. Tratar primeiro do inciso primeiro, né? A caracterização do abuso do direito de defesa ou do manifesto propósito protelatório da parte. Então, vamos alternando. Eu queria começar nesse inciso com o professor Fred,
para ele poder, vamos assim, clarificar essa hipótese de cabimento. Veja, essa hipótese do inciso 1 é uma hipótese velha. Já existia no Código de 73, estava lá prevista no artigo 273 do Código de 73, portanto, não é uma novidade. Tanto que se você pegar um código confrontado, Código de 2015, confrontado com 73, você vai perceber que nesse trecho não há propriamente mudança. Aqui é uma forma de você tutelar provisoriamente, punindo. Quer dizer, é uma sanção ao comportamento, talvez na minha visão, é uma sanção a um comportamento abusivo. Quer dizer, o ilícito processual, que é o abuso de direito de defesa, ou manifesto de propósito protelatório, que são condutas ilícitas no processo, geram, por consequência, um dos efeitos desse ilícito, além da multa, da vigilância de má-fé, etc., um dos efeitos é permitir que o juiz, uma vez a outra parte pedindo, antecipe. Quer dizer, você pune a outra parte já imputando a ela as consequências de uma decisão, antecipando a ela as consequências de uma decisão. Então, tem um elemento punitivo aqui. O que eu posso trazer de interessante é uma reflexão feita há quase 20 anos pelo professor aqui da UFBA, hoje professor titular de processo civil da UFBA, que é o professor Wilson Alves de Souza, juiz federal, que o primeiro livro que eu publiquei, um livro coordenado com Marinoni, em 2001, pela Malheiros, era um livro que comentava os projetos do que viria a ser a segunda etapa da reforma de processo, né, que foi em 2001 e 2002. E aí ele comentava uma coisa que eu acho interessante de se dizer. Ele dizia o seguinte, se essa hipótese do inciso 1, se o juiz, diante do abuso de direito de defesa, se ele constata que há o abuso de direito de defesa, por que já não julga antecipadamente? Porque ele já não decide, ainda que dê a tutela provisória, mas já julgue definitivamente. Quer dizer, porque se ele constata que a defesa é abusiva, o que falta para ele já julgar? É uma reflexão que eu acho interessante do ponto de vista prático. Quer dizer, o juiz poderia, constatado o abuso, julga e dá a tutela provisória para permitir a execução imediata da decisão. E a outra reflexão é saber se esse abuso aqui, a que se refere, se esse manifesto de propósito protelatório a que se refere, pode ser extrajudicial. Quer dizer, você pode buscar em elementos, em condutas extrajudiciais para verificar o abuso. Eu acho que sim. Por isso que o parágrafo único do 311, que eu conheço bem, esse dispositivo, ele não se refere ao inciso 1 para a hipótese de liminar. Perceba que... Por quê? Porque o inciso 1 não pode ser liminar porque você tem que constatar que houve o abuso de defesa. Então, a pessoa tem que se manifestar primeiro. Mas, uma vez se manifestando, você pode buscar elementos fora do processo para constatar o abuso. Por exemplo, ele não respondeu às tentativas de conciliação, ficou protelando muito extrajudicialmente. Você pode agregar comportamentos fora do processo para poder demonstrar esse abuso, mas não dá para se eliminar. Não pode se eliminar. Então é isso. Acho que dá considerações gerais para dar tempo de falar sobre tudo. Agora Alexandre, chamar de Alexandre, a hipótese do inciso 2º, tá? As alegações de fato poderem ser comprovadas apenas por documentos e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Eu queria que você desse uma esclarecida a respeito desse inciso e especificasse se as hipóteses de incidência estão restritas àquelas constantes do artigo 928 que estão referenciadas no caso de julgamento de casos repetitivos, que são o IRDR e os recursos especiais e extraordinários repetitivos. A gente tem aqui, nesse inciso 2º, aí já não mais uma sanção, aí já não estamos mais falando de uma tutela provisória sancionatória, como no inciso 1º, mas de um mecanismo, como eu dizia até na minha fala inaugural, um mecanismo de distribuição do ônus do tempo. Né? Esse inciso 2º, ele se liga, a meu ver, muito diretamente àquilo que eu tenho chamado de sistema de padronização decisória. Né? Eu não gosto muito de falar em sistema de precedentes, como muita gente tem falado, até porque esse sistema inclui também os enunciados de súmula que não são precedentes. Então, eu prefiro uma
uma terminologia mais ampla. E prefiro falar em sistema de padronização decisória, padrões decisórios aí enunciados de súmula e precedentes dotados de eficácia vinculante. O que me parece é que, quando esses padrões decisórios são estabelecidos, eles produzem vários efeitos. O efeito mais óbvio é vincular os juízes que vão depois julgar casos iguais ou análogos àqueles que geraram esses padrões. É disso que se fala muito. Mas eles têm outros efeitos ligados ao próprio ritmo de andamento do processo. Né? Por exemplo, se alguém vai a juízo e formula uma demanda que contraria o entendimento firmado no julgamento de recurso repetitivo, o juiz vai proferir uma sentença de improcedência liminar, o que permite o julgamento de mérito desfavorável ao autor sem que o réu sequer seja citado. Só que nós não poderíamos ter simplesmente colocado essa hipótese no espelho para aquele caso em que alguém vai a juízo e demanda algo que tem base num padrão desses. Porque aí, se nós tivéssemos uma espécie de julgamento de procedência liminar, nós teríamos violado o princípio do contraditório. Porque o artigo 9º do Código diz que não se pode julgar contra uma das partes sem que ela antes tenha tido a oportunidade de se manifestar. Até para que o réu possa tentar mostrar para o juiz que aquele caso é diferente, que ali se justifica algum tipo de distinção. Então, não pode haver um julgamento de procedência definitiva, liminar, mas pode haver um julgamento provisório, em que o juiz diz, olha, como aparentemente a sua pretensão tem apoio naquele padrão decisório, então, provisoriamente, você obtém aquilo que você está postulando. E a outra parte que corra atrás para mostrar que esse caso é diferente. Né? Por isso eu falo de um mecanismo de distribuição do ônus do tempo. E a exigência que a lei faz é que o autor consiga, com a petição inicial, trazer uma prova documental suficiente daquilo que a ele cabe comprovar. Então, ele precisa se desincumbir de todo o seu ônus probatório na petição inicial. E agora o processo continua para que o réu prove, para que o réu se desincumba do seu ônus da prova de que aquele caso é diferente. A questão que se tem posto aí, que eu acho que é muito interessante, é se nós devemos fazer uma interpretação estrita do inciso 2º, quando ele fala de súmula vinculante de julgamento de casos repetitivos, ou se seria possível uma interpretação extensiva. Para mim, é possível essa interpretação extensiva para alcançar outros padrões dotados de eficácia vinculante, como, por exemplo, o acórdão de incidente de assunção de competência, ou um acórdão de um julgamento de processo de controle direto da constitucionalidade, que também tem, evidentemente, eficácia vinculante. Então, a mim parece possível essa interpretação extensiva. A gente pode discutir até onde vai essa interpretação extensiva, que, na verdade, vai ser reflexo de uma outra discussão. O que vincula e o que não vincula. Eu e Fred, por exemplo, temos uma divergência lá no 927. Né? Fred acha que tudo que está no 927 vincula. Eu acho que não. Então, a divergência, ela, na verdade, está lá e ela pode refletir aqui. Mas entendo que, de qualquer maneira, é possível, sim, uma interpretação extensiva desse inciso 2º para atingir tudo mais que tenha também eficácia vinculante e que vai servir de padrão para essa decisão concessiva da tutela provisória. Obrigado, Alexandre. Fred, se quiser fazer algum comentário sobre esse ponto que Alexandre falou, fique à vontade, mas eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a tutela da evidência fundada em contrato de depósito, que não é propriamente uma novidade, mas queria que você fizesse também aí algumas breves considerações para os nossos ouvintes. Vamos lá. Primeiro, só agregar o que Alexandre falou. Eu, particularmente, acho que esse inciso 2 do 311 é uma das grandes novidades do Código. Porque, a partir do momento que você permite uma tutela provisória para fazer valer precedentes obrigatórios, você desestimula a litigância contra o precedente, a litigância irresponsável contra o precedente, e você torna, ou pode tornar, toda sentença lastreada em precedente como uma sentença eficaz imediatamente. Portanto, acabando com aquela discussão clássica e antiga, né? O nosso sistema é horrível porque a apelação tem efeito suspensivo como regra.
Olha, se você pensar que hoje qualquer sentença lastreada em precedente obrigatório pode vir acompanhado de uma decisão de tutela provisória com base no inciso 2 e, portanto, tirar o efeito suspensivo da apelação, isso é transformador do sistema. Então, eu acho esse inciso 2 uma das principais mudanças do código. Vou falar de forma bem retumbante para poder registrar a minha opinião. Agora, sobre o inciso 3, o inciso 3 não é uma novidade. Porque o que é que o código fez? Havia no código passado um procedimento especial chamado ação de depósito, assim como havia ação possessória. E o procedimento especial da ação de depósito se caracterizava pelo fato de permitir uma tutela da evidência liminar. Então, a marca daquele procedimento especial era a tutela de evidência liminar e a prisão do depositário infiel. Como a prisão não se admite mais, não se admite mais a prisão do depositário infiel, e a marca era só a tutela da evidência liminar, o que é que o código fez? Acabou com o procedimento especial da ação de depósito, que desapareceu, e pegou essa técnica, que é a técnica da tutela da evidência, e colocou aqui no rol do 311. Então, não é uma novidade. Agora, ele traz um trecho que eu acho espetacular pela sua potencialidade. Ninguém deu muita bola a ele, mas eu acho um trecho muito importante. Porque olha o que ele diz. Ó. Se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada, do contrário, depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto sob cominação de multa. Qual é a peculiaridade aqui? Depósito é entrega de coisa. Tutela de entrega de coisa. A gente, parte da doutrina brasileira, sobretudo a doutrina do Sul, o professor Carlos Alberto Alvaro, por exemplo, meio que construiu o entendimento de que tutela para entrega de coisa se dá por desapossamento ou por medida de coerção direta. Vai lá e busca a apreensão. Vai lá, pega e devolve. O código sugere o uso de uma medida de coerção indireta para entrega de coisa, mostrando que a técnica de coerção direta ou indireta ela pode ser utilizada de acordo com a adequação caso a caso. Ela não está relacionada necessariamente. Multa é fazer e não fazer. Busca e apreensão é entrega de coisa. Não, o código prevê um caso expresso de busca e apreensão, ou melhor, de entrega de coisa, que não é por busca e apreensão, é para o estabelecimento de multa. Isso abre muito o sistema para que as pessoas percebam que os meios executivos, sejam eles de coerção direta ou indireta, podem ser aplicados caso a caso de acordo com a sua adequação e não necessariamente relacionados a um determinado tipo de obrigação. Fazer e não fazer é coerção indireta. Entrega de coisa é coerção direta. Não é bem assim. Então, eu destaco esse trecho final porque ele tem uma potencialidade muito boa. Pelo menos a mim me parece. Vou devolver agora para o Alexandre, que também pode fazer algumas considerações complementares. E aí eu queria, Alexandre, ver se a gente entrava na hipótese da tutela da evidência dita documental, inclusive com a indicação de alguns exemplos que eu acho que facilita a compreensão por parte do pessoal que está assistindo. Muito bem. Então, só para fazer uma rápida referência aqui ainda a esse caso do inciso 3º, né, eu acho que esse inciso 3º ele nos traz, do ponto de vista das reflexões sobre o futuro do processo, ele nos traz um campo muito, muito interessante, né, porque ele mostra que, exatamente na linha do que o Fred dizia, a gente tinha o procedimento especial da ação de depósito, não tem mais, mas a sua nota característica, que era uma tutela da evidência, veio aqui para 311, que a gente pode pensar, em termos de futuro, em expandir essa ideia. E aí, veja, eu estou aqui adotando como premissa algo que foi muito bem desenvolvido pelo Fred, junto com o Leonardo Cunha e Antônio Passo Cabral, no livro dele sobre a nova teoria dos procedimentos especiais, que é um livro que eu trabalho muito com os meus alunos de graduação. Muito mais importante do que procedimentos especiais é a regulamentação de técnicas processuais diferenciadas. E a tutela da evidência pode ser, e em muitos casos será, essa grande técnica diferenciada. Então, uma coisa que eu conversava com os meus alunos ao longo deste semestre, estudando procedimentos especiais, que é uma das matérias que eu leciono na graduação, eu refletia com eles sobre isso. Será que a gente ainda precisa de um procedimento especial das ações possessórias? Será que a gente não podia colocar um inciso novo lá no 311, dizendo, tratando-se de reintegração ou manutenção de posse, em que a ação seja proposta dentro de ano e dia, apontado o esguro da turbação, defere-se a tutela da evidência? Quer dizer,
Você não precisa de um procedimento especial inteiro, um capítulo inteiro do CPC, com um negócio que a rigor você pode resolver com um inciso do Código. Porque o que caracteriza a tutela, o procedimento especial das ações possessórias de força nova, a rigor, é a tutela da evidência. Saiu da tutela da evidência, o resto é procedimento comum. Se a gente for olhar lá o capítulo das ações possessórias, tem lá um artigo dizendo que o réu pode formular pedido em seu favor na contestação. Mas a reconvenção agora não está dentro da contestação, então o que isso tem de diferente? Né? Então, acho que esse dispositivo abre muito esse campo. E com relação a esse destaque final que o Fred fez, acho que isso é, na verdade, um dispositivo que realça algo que nós já sabíamos. Né? Porque quando, lá no começo dos anos 2000, naquela reforma que o Fred se referiu ali, de 2001, 2002, se incluiu no Código de 73 o artigo 461-A, ali já se abriu um espaço para o uso da multa como meio de coerção nas obrigações de entrega de coisa. E, a rigor, a Lei 9.099 já tinha isso. Eu me lembro que quando a Lei 9.099 saiu, lá em 95, e o artigo 52, num dos seus incisos, previa multa no caso de execução de título judicial que impusesse obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, muita gente pulou, dizendo assim, como assim? Multa não é para entrega de coisa, multa é para fazer e não fazer. E eu, na época, dizia, não era porque a lei não previa, né? Agora que a lei prevê, qual é o problema de usar? Não tem problema nenhum. Então, a rigor, a gente já tinha isso desde 95, mas ia meio que passando despercebido. E eu acho que esse dispositivo dá mais realce ainda a essa ideia. Quanto ao inciso 4º, eu acho que o inciso 4º é um inciso que talvez merecesse, sei lá, 3 lives inteiras para falar dele. Né? Ele é um dispositivo extremamente complexo, mas muito interessante, porque ele prevê, de novo, a tutela da evidência como um mecanismo de distribuição do ônus do tempo, numa linha muito parecida com a do inciso 2º, só que aqui não tem o padrão decisório. Né? O que a gente tem aqui? Um caso em que o autor, com a sua petição inicial, consegue trazer uma prova documental que é suficiente, o que significa, em outras palavras, que ele se desincumbe do seu ônus probatório, o que ele tinha que provar, ele provou. Então, ele não precisa produzir provas posteriores, ele não vai precisar ouvir testemunha, ele não vai precisar de perícia, o que ele tinha para provar, ele já provou. Esse é o autor que, daqui a pouco, provavelmente vai peticionar dizendo, olha, por mim pode ter julgamento antecipado do mérito, porque ele não tem outras provas a produzir. E o réu, na contestação, não consegue trazer provas mínimas daquilo que ele, réu, tem que provar. Então, eu considero que a gente pode aproximar muito esse inciso 4º de uma figura que existe no direito italiano, que é a condenação com reserva da exceção substancial indireta. O Marinoni já falava sobre isso lá no primeiro livro dele, lá, a Antecipação da Tutela, né, lá no meados dos anos 90, ele já falava sobre essa técnica. A rigor, me parece que é isso que nós temos aqui. E, de novo, como um mecanismo de distribuição do ônus do tempo. Então, você imagina o caso em que o autor ajuiza a sua demanda e ele tem o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ele diz, olha, toda a minha prova está aqui, é documental. E, realmente, a prova documental é suficiente. Vem o réu e diz, olha, eu estou aqui deduzindo uma defesa de mérito indireto, um fato extintivo do direito do autor. Só que eu não tenho prova documental desse fato extintivo. Eu vou provar isso com testemunho. Ótimo, é um direito dele. Só que, se a gente parar para pensar, esse processo não vai acabar agora porque ele precisa de uma dilação probatória. Mas quem precisa dessa dilação probatória é o réu. É o réu que precisa desse tempo para produzir prova. O autor não. Então, o ônus da prova ainda não satisfeito é do réu, mas o ônus do tempo é do autor. O autor é que fica esperando. Então, o que o Código permite? Uma redistribuição do ônus do tempo. De modo que o juiz, a requerimento do autor, não me parece possível que seja de ofício, vai dizer o seguinte, réu, tudo bem, você quer produzir prova testemunhal? Tá bom. Então, provisoriamente, eu já estou concedendo o que o autor pediu. E você que corra atrás para esse processo andar rápido e você tentar me convencer que isso que se alegou é verdade, e aí eu revogo a tutela provisória. Então, ele concede aquilo que o autor está postulando, em caráter provisório, evidentemente, e faz isso de um modo em que se reserva para um momento posterior o exame da defesa de mérito indireta que o réu deduziu. Então, acho que é um dispositivo também muito importante, principalmente quando a gente pensa em termos de duração do processo
e no fato de que muitas vezes o processo demora porque ao réu interessa que ele demore. Obrigado, Alexandre. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Fred, mas já queria avançar pedindo que você também fizesse algumas considerações sobre o espaço da tutela da evidência fora das hipóteses em que há previsão específica, né, em outros procedimentos acerca da sua possibilidade e fora das quatro hipóteses, 4 incisos que estão elencados no 311. Vamos lá. Eu tenho um pensamento um pouco diferente de Alexandre em relação ao inciso 4. Eu defendo, né, no meu livro, que o inciso 4 uma hipótese que ela, na verdade, ela permite que o julgamento antecipado, que é um julgamento com base em prova documental, o juiz conceda a tutela provisória nele. O que é que eu penso dessa hipótese? Eu entendo que esse inciso 4 é um inciso em que o processo é documental, ou seja, é o processo em que os fatos se provam documentalmente. O autor traz a prova documental do que ele afirma. A contraprova que é prevista no inciso 4 e que, portanto, se bem feita, impediria a tutela provisória, contraprova do réu, eu interpreto como uma contraprova documental. Ou seja, a contraprova que gera dúvida razoável é uma contraprova documental, porque diante de uma prova documental, qual é a prova que diante de uma prova documental gera dúvida razoável? Essa que é a pergunta que me ficou na minha mente. Eu sempre tenho essa pergunta. Então, se o autor comprova, imagina, o autor comprovou os fatos constitutivos dele por prova documental. Qual é a contraprova que gera dúvida, que não gera dúvida, na verdade, que gera dúvida razoável de que o autor não tem razão? Eu entendi, defendo no livro, que é só prova documental. Então, me parece que o inciso 4 é um caso... E a prova documentada? Desculpa te interromper, Fred. Sim, a prova documentada, tendo sido feita em contraditório, não tem problema. Se for uma prova documentada já com contraditório, não tem problema. Uma perícia em produção antecipada, mas já com o contraditório, daria no mesmo. A ideia aqui, me parece, é o seguinte: num processo documental, ou seja, num processo que pode ser julgado antecipadamente, se o autor trouxe prova documental, não é caso em que ele não trouxe prova documental e houve revelia, por exemplo. Porque se houve revelia, não tem prova documental e aí o juiz julgou pela revelia. Mas há prova documental do autor. O réu se defendeu e não trouxe prova documental que gerou dúvida razoável no juiz. O juiz vai poder julgar antecipadamente e dar a tutela provisória, portanto, tirando o efeito suspensivo da apelação. A minha interpretação é a interpretação mais enxuta do inciso 4. Do mesmo modo que eu interpreto o inciso 2 de forma bem ampla, o inciso 4 eu tenho dificuldade de interpretar de forma bem ampla. Portanto, eu penso um pouco diferente de Alexandre desse ponto. Quanto à tutela da evidência, fora, ela está prevista em alguns procedimentos especiais, como eu falei, nas ações possessórias, está prevista na ação de alimentos. A tutela provisória de alimentos, lá da lei de 5478 de 68, é uma tutela de evidência. O guri não precisa mostrar o perigo, ele mostra a condição dele de filho e o juiz dá a tutela dos alimentos provisórios. Então, a tutela da evidência. No despejo também a tutela da evidência. Até no recurso, né? Se a gente pegar a hipótese do artigo 1012, parágrafo 4º, que é do efeito suspensivo da apelação, você vai ver que ali prevê duas possibilidades de se conceder o efeito suspensivo da apelação. A primeira delas é quando houver probabilidade de êxito na apelação. E é só isso, basta ter probabilidade de êxito. Eu até defendo que essa probabilidade do inciso 4 se refere aos precedentes obrigatórios. Ou seja, se eu apelo de acordo com o precedente obrigatório, portanto, a sentença é contrária ao precedente obrigatório, isso é tutela da evidência. É como se você espelhasse o inciso 2 do 311 lá na apelação, no parágrafo 4º, a mesma ratio, né? Mesma ratio. E eu também defendo que existe tutela da evidência cautelar. A do Código é só satisfativa, a do Código. Mas eu entendo que é possível haver tutela da evidência cautelar, o que é uma coisa estranha, porque
seria uma tutela de segurança sem urgência como pressuposto. Você busca segurança sem pressupor urgência, que é o que acontece na ação de improbidade, né? O artigo 7º da Lei de Improbidade é um artigo que permite a ordem de indisponibilidade sem urgência. E aquilo ali é claramente uma providência, no meu modo de ver, cautelar, de segurança da pretensão ressarcitória da ação de improbidade. O STJ não vai, o STJ definiu que ali não se precisa provar o perigo, mas construiu a tese de perigo presumido. Ora, um perigo presumido de modo absoluto significa que o perigo não é pressuposto. Porque tudo que é presunção absoluta significa que você dispensa aquele fato da alegação. É diferente da presunção relativa, né? Você dispensa por enquanto. A outra parte pode discutir. Se a presunção absoluta, é irrelevante discutir se tem perigo ou não. Se é irrelevante discutir se tem perigo ou não, é tutela da evidência. É tutela da evidência. Tem gente que olha para aquilo ali e, porque não pressupõe perigo, não vê aquilo como cautelar. Talvez seja o pensamento de Alexandre. Edu da Fonseca Costa, por exemplo, entende que aquilo ali é uma preventiva pura. Preventiva pura, dá um outro nome. Eu não tenho problema de identificar cautelar sem urgência, porque o pressuposto da medida é algo de direito positivo. O direito positivo pode trabalhar. O direito positivo pode pressupor X ou Y para se conceder um arresto. Isso não é um problema teórico, é um problema de direito positivo. Então, o direito positivo, como regra, pressupõe perigo e probabilidade. Na improbidade, só pressupõe indícios suficientes, o mínimo de prova para se poder conceder. Então, é um caso de tutela de evidência não satisfativa, fora do código, tutela de evidência cautelar. Eu não sei se era isso que você queria que eu falasse. Sim, e tem também a parte dos negócios, mas eu acho que os negócios o Alexandre pode falar. Eu queria, antes de entrar nos negócios, só para poder deixar bem claro para quem tá assistindo, falar um pouquinho, Alexandre, sobre a aplicabilidade, a eventual aplicabilidade das hipóteses do 311 aos procedimentos especiais. Nós temos procedimentos especiais que prevêem tutela de evidência especificamente, outros que não prevêem, e a questão é, esse dispositivo, essas hipóteses, elas também se aplicam aos procedimentos especiais? Bom, vamos lá. Eu só queria, antes de responder, Rony, completando o que o Fred dizia, dizer que eu concordo com tudo que ele falou, sobre a possibilidade de haver tutela da evidência fora do 311, no Código ou em legislação extravagante, concordo com todos os exemplos, para mim é exatamente aquilo. Eu tenho uma divergência que é meramente terminológica, porque essa tutela da evidência não satisfativa, eu não chamo de cautelar, eu chamo de tutela da evidência assecuratória. Mas veja que a diferença é meramente terminológica. Por quê? Partindo da mesma premissa do Fred, a questão é de direito positivo. E o nosso direito positivo, quando usa a expressão tutela cautelar, ele a emprega como uma espécie de tutela de urgência. Então, eu prefiro considerar que tutela cautelar foi o apelido que se deu à tutela de urgência assecuratória. Assim como tutela antecipada é o apelido que se deu à tutela de urgência satisfativa. E a tutela da evidência satisfativa, assim como a tutela da evidência assecuratória, não ganharam ainda apelidos. Talvez até porque as pessoas não estejam ainda tão habituadas. Quando a gente tem intimidade, a gente se chama por apelido, né? Fred quase me chamou por um apelido no início da nossa live, né? Nós somos amigos há muitos anos e há um tratamento muito carinhoso aqui. Mas uma pessoa com quem eu não tenho nenhuma intimidade, é claro que eu não vou chamar pelo apelido, né? Então, eu sempre tenho essa sensação. Se a gente fosse pensar no nome de batismo, tutela de urgência e tutela da evidência, tutela de urgência satisfativa, tutela de urgência assecuratória, tutela da evidência satisfativa, tutela da evidência assecuratória. Esses são os nomes. Só que tutela de urgência é algo com que a gente está mais habituado, então ganhou o apelido. A tutela de urgência satisfativa foi apelidada de tutela antecipada, a tutela de urgência assecuratória foi apelidada de tutela cautelar. Porque a rigor não haveria nenhum problema a gente chamar a tutela de evidência satisfativa de tutela antecipada, porque a rigor ela é uma antecipação do resultado final. Mas o apelido não foi usado aí, foi usado na outra hipótese. Então, é só mesmo uma questão terminológica, mas eu concordo com tudo que ele falou do ponto de vista substancial. Tá? Com relação à possibilidade de emprego da tutela da evidência do 311, ou, enfim, né,
da tutela da evidência, genericamente falando. Nos procedimentos especiais, como você disse, alguns procedimentos especiais já têm a previsão de tutelas da evidência, como é o caso das ações possessórias. Mas a gente pode tentar imaginar exemplos de procedimentos especiais em que não há uma previsão expressa de tutela da evidência, mas em que isso pode surgir. Pode pensar, sei lá, numa tutela da evidência no procedimento especial da ação de oposição, né? Que não há uma previsão expressa de alguma técnica especial de concessão da tutela da evidência, como há nas possessórias, mas por que não admitir uma tutela da evidência com base no artigo 311? Né? Então, a gente pode, sim, pensar, não vejo nenhuma incompatibilidade, até porque a tutela da evidência, como a tutela de urgência, está na parte geral do Código. E para a parte geral ser parte geral, ela tem que ser genericamente aplicável. Então, eu só não admitiria a tutela da evidência num procedimento especial se houvesse alguma absoluta incompatibilidade, que me parece que, a princípio, não existiria. Obrigado, Alexandre. Queria agora entrar, Fred, naquele ponto que você ventilou, a possibilidade de negócios jurídicos processuais envolvendo a tutela da evidência. Ou seja, é possível que num contrato, né, as partes prevejam, por exemplo, que um determinado documento será prova documental suficiente para a concessão da tutela da evidência, ou, negativamente, né, as partes recusarem a possibilidade da concessão da tutela da evidência por ato negocial prévio ao processo? Eu acho que a tutela da evidência é um espaço muito fértil para negociação, diferentemente da tutela de urgência. Acho que negociar a tutela de urgência é um pouco mais complicado, porque você está lidando com um perigo. E portanto, alegações aí quanto à validade da cláusula ficam mais simples de serem feitas. A tutela da evidência eu acho muito, muito possível. Por exemplo, acho que é possível você negociar para dizer que determinado prova documental, determinado documento tem ou não tem aptidão para gerar ou não gerar tutela provisória. Acho que você pode negociar a proibição de pedir tutela provisória. Então, um pacto portanto, para falar em latim, né, um pacto de não petendo, um pacto em que os contratantes... Desculpe, tutela da provisória ou tutela da evidência? Tutela provisória da evidência. Um pacto de não petendo de tutela provisória de evidência. A pessoa se comprometer a não pedir tutela provisória de evidência, se comprometer a não executar uma tutela já concedida. Pode ser que a tutela já tenha sido concedida e o negócio sobrevenha. E ao sobrevir, se faz um pacto para não executar uma tutela de evidência já concedida. Então, a abertura me parece muito, muito vasta. E na linha do que Alexandre falou, eu vou resgatar aqui uma obra que o próprio autor não gosta muito mais de citá-la, mas eu gosto muito dessa obra. Eu fiz parte da banca dessa obra. Eu acho uma das grandes obras, uma das coisas que ele já escreveu, se chama O Direito Vivo das Liminares. O Direito Vivo das Liminares, de Eduardo José da Fonseca Costa. Foi a dissertação de mestrado dele, publicado pela editora Saraiva. E ele, à época, esse livro é um livro com base no Código 73. E ele, à época, trabalha com evidência e urgência e mostrava que a prática da tutela antiga, tutela antecipada do Código 73, é uma prática muito mais rica do que as previsões legais. E ele mostrava como havia casos que a jurisprudência exigia muita evidência, pouca urgência, evidência demais e zero urgência, mesmo sem previsão legal. Uma espécie de balanceamento dos critérios feito pela jurisprudência. Isso reforça o que Alexandre falou. Você pode expandir a tutela da evidência para procedimentos especiais e essa expansão se concretizar com exigências maiores ou menores a serem feitas a depender do tipo de direito discutido. Recomendo esse livro, mesmo que Edu não goste mais dele, ou não queira mais falar dele, mas eu gosto muito e recomendo. Direito Vivo das Liminares, Saraiva. Quer falar alguma coisa sobre o ponto, Alexandre? Quer falar alguma coisa? Eu queria dizer que eu também gosto muito desse livro, acho um livro genial. Eu me lembro quando o Eduardo lançou esse livro, da gente conversar, e eu dizia assim, Eduardo, em síntese, a ideia é que a jurisprudência chegou à seguinte conclusão: se você tiver um fumão, basta um periculinho,
E se você tiver um periculão, basta um fuminho. É um pouco isso, como se eles estivessem numa gangorra ali. Né? É uma gangorra. É uma gangorra. E acho que isso mostra que a jurisprudência, já ao tempo do Código de 73, foi capaz de trabalhar muito bem com as tutelas provisórias. Primeiro com as cautelares. Se a gente for pensar lá atrás, quando os tribunais começaram a referendar as cautelares satisfativas, né, com todas as aspas possíveis, já era ali uma construção da tutela antecipada sem previsão legal. Né? E aí depois veio a lei, alterando o artigo 273, e, enfim, toda essa construção viva que foi feita, para fazer mais uma referência ao livro do Eduardo, né? Todo esse direito vivo da tutela provisória, porque a vida, a rigor, é muito mais rica, é muito mais complexa do que o artigo 311 do CPC, né? ou 15 ou 20 artigos de uma lei que regulem tutela provisória. Então, esses problemas vão surgindo, vão aparecendo, e a gente tem que lidar com eles na prática, na vida real. E eu acho muito interessante o fato de que todos esses dispositivos abrem espaços muito interessantes, muito, muito grandes, para a gente poder trabalhar as tutelas provisórias. Eu acho que essa parte do Código é uma parte muito rica não só do ponto de vista teórico, acadêmico, mas pelos impactos que isso gera efetivamente na vida das pessoas. E quanto à questão dos negócios, para não deixar passar, eu concordo com tudo que o Fred falou aqui também, sobre se ter na tutela da evidência um campo muito vasto para negociação processual, tanto negócios que, de alguma maneira, organizem a forma como se vai poder buscar obter a tutela da evidência, como negócios para dificultá-la ou até mesmo para inviabilizá-la. Acho que esse campo realmente existe. Rony, só uma consideração. Duas considerações. Primeiro é que esse meu elogio ao livro de Edu é quase um bullying para ele. Por quê? Porque ele acha a parte da tutela provisória do Código a pior coisa do Código. Ele já escreveu isso, disse isso. É a pior coisa. Ele disse que não tem um artigo entre o 294 e 311 que seja bom. Ele acha a pior coisa. Então é quase um bullying eu fazer referência a esse livro dele anterior. E um contraponto que eu faço a ele é que eu, particularmente, gosto muito dessa parte do Código. E acho que é uma parte que resolveu uma série de problemas. A gente não ouve mais falar de problemas com tutela provisória. Não ouve mais falar, isso não é mais uma questão. O que se discute hoje é a estabilização, que é um instituto novo. Aí tem uma ou outra discussão. Agora, as questões clássicas sobre tutela provisória, a prática já não tem mais problema. O que é uma lei boa, me parece, né? Se você faz veio para poder resolver e não causa problema, parece que está funcionando. Temos 5 minutinhos para duas questões de interesse prático que eu queria colocar para vocês, começando por Fred. Fred, no artigo 4º, dentro das normas fundamentais, tá, consta o direito à duração razoável do processo, incluindo a atividade satisfativa. No artigo 299, na parte geral da tutela provisória, há a previsão de que a tutela provisória será requerida, né? Depende de iniciativa da parte. Você vai para o 311, o 311 fala, será concedida a tutela provisória, também sugerindo, na leitura estrita do 311, a possibilidade de concessão de ofício. E aí eu queria lhe ouvir a respeito. É possível a concessão de ofício da tutela da evidência? Não, da evidência? Não, veja bem. O 299 é um dispositivo que está na parte geral da tutela provisória. Na subparte geral, né? É a parte geral da tutela provisória. Sim. Então, todas as hipóteses de tutela provisória estão reguladas pelo 299. E o 299 fala de pedido. Uhum. Isso foi exaustivamente debatido no Código. Exaustivamente. Havia uma previsão de repetir o 797 do Código de 73 para permitir tutela cautelar de ofício, só cautelar, e dizendo assim mesmo, a tutela cautelar pode ser de ofício. Nem isso passou. Isso foi exaustivamente debatido. O requerido no 299, que é a introdução de toda a tutela provisória, não é por acaso. Então, tutela provisória, e aí seja de urgência ou de evidência, tanto faz, de ofício, que eu me lembre, ação de alimentos.
ração de alimentos, porque aí tem previsão expressa. Não me lembro de outra, mas pode ser que exista. Pode ser que exista aqui e acolá, pode ser que apareça. Como regra geral do código, não pode. Obrigado, Fred. Alexandre, para você, o seguinte, a maioria dos autores defende a possibilidade da concessão da tutela da evidência na sentença, mas é uma técnica que está pensada para cognição sumária. E houve extensos debates sobre a generalização da eficácia imediata da sentença. Isso foi expressamente, vamos dizer assim, recusado pelo legislador. Esse mesmo legislador que Fred acabou de invocar, né, a vontade do legislador para a resposta da pergunta dele. E, às vezes, eu fico achando que isso parece meio que uma burla à vontade do legislador para assegurar indistintamente a possibilidade de o juiz, ao proferir a sentença, conceder a tutela da evidência e, com isso, dar eficácia imediata ao ato decisório sentencial. Eu queria te ouvir a respeito disso. Bom, em primeiro lugar, eu nunca vou usar a vontade do legislador como fundamento para nada, né? Embora eu tenha participado de todos esses debates a que o Fred se referiu, é claro que, enfim, naquele momento você está discutindo o que se quer que entre na lei ou não. Mas a partir do momento em que a lei entrou em vigor, para mim, a vontade do legislador não significa nada, né? A gente pode ficar pensando na vontade do legislador porque é uma lei nova. Quem fez a lei está aí, né? Fred trabalhou tanto na elaboração desse código, eu trabalhei, tantos outros trabalharam. Mas eu fico imaginando o juiz que vai ter que julgar um caso envolvendo, por exemplo, responsabilidade civil pelo depósito da coisa em armazém geral. A lei é de 1903. Como é que ele vai achar a vontade do legislador? Vai ter que ir no centro espírita para ver se o legislador baixa e diz para ele o que ele queria. Enfim, então, a vontade do legislador, né? A vontade do legislador não significa nada para mim, não. Tá? Então, não me parece que seja esse o argumento. A tutela provisória foi pensada para ser uma tutela fundada em cognição sumária, mas se eu tenho que responder em 15 segundos, quem pode o mais pode o menos. Se eu posso conceder tutela provisória com cognição sumária, por que eu não posso com cognição exauriente? Obrigado, Alexandre. Temos aí mais uns poucos instantes. Eu queria agradecer a você, a Fred. Foi um privilégio. Tivemos hoje uma média de quase 2.000 pessoas aqui. É um dos nossos recordes. Então, isso mostra, né, o prestígio e o conceito que vocês gozam junto a toda a advocacia. Eu queria, em nome do presidente Felipe Santa Cruz, da ESA Nacional, agradecer e esperar aí a oportunidade de nós repetirmos aí esse encontro que foi tão proveitoso. E agradecer a você que nos assiste em casa, ficando aqui o firme desejo de encontrá-los novamente em mais uma edição do ESA ao Vivo. Muito obrigado, boa tarde, fiquem com Deus. Se cuidem, valeu. Um abraço valeu. Pessoal.